Como vimos nas aulas passadas, força é a interação entre dois corpos. Sempre que dois corpos quaisquer interagem, as forças exercidas são mútuas. Neste vídeo é possível observar isso. Ao nadar, o movimento dos braços empurra a água para trás. Ao mesmo tempo, a água exerce uma força de mesma intensidade, empurrando o nadador para frente. As forças atuam sempre aos pares e são chamadas de forças de ação e reação. A força com que o nadador empurra a água e a força com que a água o empurra formam um par ação-reação. Newton generalizou essa ideia enunciando sua terceira lei, o princípio da ação e reação. Quando um corpo interage com outro, aplicando-lhe uma força de ação, recebe desse corpo a aplicação de outra força, reação, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. Vamos ver um exemplo. Observe a imagem. Ela mostra Bart Simpson sentado em uma cadeira de rodinhas e usando um extintor de incêndio, demonstrando a lei da ação e reação. Explique o que acontece nessa cena. Bem tranquilo, olha só. A cadeira é empurrada para trás pela reação da força de expulsão, ou seja, a ação, certo, do jato do extintor. Quando o extintor é acionado, ele aplica uma força nessa direção e pela lei de ação e reação, há uma outra força de sentido contrário aplicado sobre a cadeira, o que faz com que a cadeira se movimente. Vamos ver alguns tipos de forças. A força normal é a interação entre um corpo e uma superfície com a qual ele mantém contato. Imagine uma mesa e sobre essa mesa um vaso em repouso. Atraído pela terra, o vaso pressiona a superfície da mesa com uma força vertical para baixo de intensidade P, ou força-peso. Pelo princípio da ação e reação, a superfície da mesa exerce no vaso outra força de sentido oposto, de igual intensidade, N, ou seja, a força normal. A força de contato N tem sempre direção perpendicular à superfície de contato, neste caso a mesa. Por isso é denominada força normal. Seu sentido é contrário à tendência de penetração do corpo na superfície. Se a superfície estivesse na horizontal e o corpo fosse pressionado contra essa superfície, ele receberia de volta uma força de intensidade N, contrária à força aplicada. Neste caso aqui, a força normal é perpendicular à mesa que está na horizontal. A intensidade da força normal é obtida considerando-se o conjunto de forças que atuam sobre o corpo. No exemplo do vaso sobre a mesa, o vaso está em repouso. Logo, como já vimos, pela primeira lei de Newton, a resultante das forças que agem sobre o vaso é nula. Nesta situação, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso, ou seja, se eu fizer a força peso menos a força normal, eu terei uma força resultante igual a zero, que significa que o vaso está, evidentemente, em repouso. Outro tipo de força é a força de atrito. Então, observe aqui esse primeiro vídeo aqui. Então, veja o que acontece. O veículo tenta arrancar, mas devido ao gelo, ele não consegue e fica deslizando. Agora veja o segundo vídeo. O veículo arranca sem nenhum problema por causa da aspereza do solo. Então, há diferença entre este solo aqui e este solo de gelo. A força de atrito existe quando as superfícies em contato tendem a deslizar uma em relação à outra, ou quando de fato deslizam.
Experimentalmente, observa-se que sua intensidade não depende da área de contato entre os corpos, nem da velocidade relativa entre as superfícies de contato. Então observe a imagem aqui, ó. Eu tenho uma força, né? Essa pessoa aqui aplica uma força nesse sentido sobre essa caixa aqui. Ele recebe de volta uma força de atrito, né? Aplicada pelo chão, o que dificulta o deslocamento da caixa. Então a gente pode imaginar que se a caixa tivesse rodinhas, ela se movimentaria com mais facilidade, evidentemente, porque venceria a força de atrito. Então imagine uma situação comum. Você quer mudar um sofá de lugar. Para isso terá de aplicar uma força F na direção horizontal para tirá-lo do repouso. Mas se o sofá for pesado e não sair do lugar, você terá de ir aumentando a intensidade dessa força para conseguir movê-lo. À medida que a intensidade da força que você aplica sobre o sofá aumenta, igualmente a intensidade da força de atrito também aumenta, de modo que a força aplicada e força de atrito se equilibram. Se a intensidade da força aplicada continuar aumentando, a intensidade da força de atrito também aumentará, até que ela atinge um valor limite. Certo? Então, quando isso acontece, quando essa força de atrito atinge um valor limite, o sofá está na iminência de entrar em movimento, isto é, está prestes a se mover. E essa força de atrito, que neste caso é chamada de atrito estático, ou seja, enquanto o objeto estiver em repouso, a força de atrito é chamada de atrito estático, ela é máxima. Assim que o sofá cede à força aplicada e começa a se mover, ou seja, quando a força aplicada for maior que a força de atrito, a força de atrito passa a apresentar comportamento relativamente independente, com intensidade aproximadamente constante. Nessa situação, ela passa a se chamar força de atrito dinâmico, ou seja, força de atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Ele é calculado multiplicando a força normal sobre o objeto por uma constante de proporcionalidade, que depende da natureza da superfície. Cada superfície tem um valor para essa constante, e ela é denominada coeficiente de atrito, estático ou dinâmico, certo? E ainda temos a força de atrito dinâmico, que é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo. Ou seja, se um objeto está se movendo para a direita, existe uma força de atrito dinâmico dificultando esse movimento e que tem sentido para a esquerda. Ele é encontrado multiplicando a força normal que atua sobre esse objeto pela constante de proporcionalidade, ou seja, seu coeficiente de atrito dinâmico. Vamos ver como isso funciona aqui, ó. Um bloco de massa 5 kg, apoiado em uma superfície horizontal, é submetido a uma força, que eu não sei o valor. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,3, ou seja, enquanto o bloco está parado, o coeficiente de atrito naquela superfície é 0,3 e é chamado de atrito estático. Quando o bloco começa a se mover, consideramos o coeficiente de atrito dinâmico, que neste caso vale 0,2. Letra A. Determine a intensidade da força capaz de colocar o bloco em movimento. Então está aqui o bloco de 5 kg. É aplicado sobre esse bloco uma força de intensidade desconhecida. E a pergunta é:
qual é a intensidade dessa força capaz de colocar esse bloco de 5 kg aqui em movimento, sabendo que o coeficiente de atrito estático é 0,3. Bem, como o bloco ainda está parado e eu quero colocá-lo em movimento, então vou calcular a força de atrito utilizando o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Como a superfície está na horizontal, a força normal é igual à força peso, certo? Que, como já vimos pela segunda lei de Newton, é igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Portanto, a força normal é igual a 50 newtons. Basta substituir agora. A força de atrito é igual a 0,3 vezes 50, que é igual a 15 newtons. Ou seja, a força aplicada deve ser maior que 15 newtons. Letra B. Considere uma força de intensidade 30 newtons aplicada ao bloco. Então aqui agora eu já sei a intensidade da força. 30 newtons. Calcule a aceleração adquirida por ele. Bem, primeira coisa eu preciso encontrar a força resultante. Então, força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, é igual à força aplicada menos a força de atrito dinâmico. Então, a força resultante, que é massa vezes a aceleração, é igual à força aplicada, que é 30 newtons, menos a força de atrito dinâmico. Neste caso, eu preciso encontrar. Então, força de atrito dinâmico é igual coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, 50 newtons. Então, a força de atrito dinâmico é igual a 10 newtons. Substituindo aqui, 10 newtons, a massa do bloco eu sei que é 5 kg, vezes a aceleração que eu estou procurando, 30 menos 10, igual a 20. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Bons estudos e até a próxima!